Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um encontro desse evento, a nova era de SST LTCAT Milhões. Nos dois encontros anteriores, estes mais próximos, porque na verdade nós já fizemos outras aulas desse evento Nova Era de SST LTCAT Milhões. Esse evento, na verdade, eu tento falar aí dos vários aspectos da aposentadoria especial e da fiscalização da Receita Federal, que é um tema muito pouco tratado, porque, como eu sempre digo e mostro isso, dos milhões de empresas que temos no Brasil, sempre houve fiscalização. Antes de 2007 era INSS, havia fiscalização. A partir de 2007, Receita Federal, há fiscalização, mas num percentual muito baixo, muito pequeno. Receita Federal, e mesmo antes do INSS, os auditores da Previdência, que eram auditores concursados, em 2007 eles foram transferidos de carreira, passaram a ser auditores da Receita Federal, porque a Não entendi. fiscalização Aqui, da isso que Previdência tem gente passou a ser da Receita Federal. Então, eles saíram lá da Previdência, o INSS, passaram a ser da Receita Federal, auditores da Receita. O fato é que ver auditor do INSS a 2007 ou da Receita depois de 2007 tendo uma empresa pedindo PPRA, pedindo PCMSO, pedindo LTCAT, pedindo ficha de ASO, raríssimo. E por ser um percentual muito baixo, o mercado foi, ao longo do tempo, consolidando ideias equivocadas sobre o LTCAT, sobre a avaliação da aposentadoria especial, acreditando piamente que as regras são feitas pelo INSS, que o laudo deve ser feito para o INSS, ignorando por completo todas as instruções da Receita Federal, ignorando a própria legislação. O que se encontra hoje são LTCATs que são tudo menos laudo, que servem para tudo menos. Aliás, não serve para nada, porque não serve para o trabalhador, porque ele tem que brigar na justiça. Mais de 90% das aposentadorias especiais são concedidas pelo Poder Judiciário. Alguma coisa tem que estar errada em algum lugar. É quase que a totalidade das aposentadorias especiais. Não serve para o governo, porque o governo não sabe quem vai ter que aposentar e não pode cobrar corretamente. Não serve para a empresa, porque a empresa não tem a menor segurança jurídica. Eu não posso ter mais de 90% das aposentadorias especiais concedidas pelo Poder Judiciário. Eu deveria ter um percentual, sim, normal aí, de disputa, de divergência de interpretação, e vamos pedir para o Judiciário decidir. Mas o que está saindo das empresas e batendo no balcão do INSS não permite, em parte pela própria política pública de não permitir uma comprovação correta da condição especial pelo trabalhador, só aceita o PPP, mais nada. Então, isso já faz um filtro aí, já vai empurrar muitos casos para o Poder Judiciário, mas também porque os dados que estão nesse PPP não refletem a realidade, não são corretos, não são coerentes, e aí eu tenho um cenário em que eu tenho LTCAT, a torto direito do mercado, todo mundo é especialista, tem curso ensinando a fazer LTCAT todo dia. Eu vou te ensinar a fazer LTCAT para social, vou ensinar a ganhar milhões com LTCAT, 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 LTCAT. Eu sou higienista faixa preta, eu sou higienista professor não sei da onde, sei tudo de LTCAT. Só que cadê esses LTCATs tão bons que estão sendo feitos que não servem para ninguém? O trabalhador não está servindo, ele tem que brigar na justiça. O INSS não está servindo, ele não consegue identificar e dar aposentadoria especial para quase ninguém. Para o Poder Judiciário não está servindo. Olha a mão de obra todo o Poder Judiciário para resolver uma coisa que sai da empresa para o INSS. Mas lá, isso não resolve. Para o governo, cadê a arrecadação? Para a sociedade não está servindo. Porque se a condição era especial e a condição deveria ser especial, e ela não é especial porque as empresas estão realmente gerindo seu meio ambiente de trabalho, as empresas estão realmente conseguindo é, que essa proteção previdenciária de retirar o trabalhador da exposição seja de fato especial, excepcional,
Se eu estou falando de agentes nocivos, estou falando de agentes adoecedores, agentes insalubres, se eu tenho tanta gente nessa condição, a sociedade está pagando a conta. Com as doenças, olha o custo para a saúde, público de saúde, com as incapacidades, com as mortes antecipadas, a expectativa, a expectativa de vida diminuída. Quanta gente está desenvolvendo câncer porque as empresas não foram capazes de eliminar ou controlar corretamente os agentes cancerígenos? Quem vai pagar essa conta desse câncer? A sociedade. Não tem jeito, seja no benefício previdenciário, seja no atendimento de saúde, seja nas disfunções familiares. A mãe morre aos 40 e poucos anos. Segundo o INCA, mais de 60% de todos os cânceres, todos os casos de câncer diagnosticados nesse país têm relação ocupacional. Mais 60% dos casos. Claro, tem os casos genéticos, tem a questão do cigarro, você tem outras causas, não são todos, mas mais de 60%. Então não está bom para a sociedade, não está bom para o trabalhador, não está bom para o INSS, não está bom para o governo que tem que bancar o déficit da Previdência, não está bom para ninguém, para a empresa. E no caso da empresa, não é um quadro preocupante até o momento, justamente por causa dessa baixa fiscalização. Então chega lá o cara, como me disseram aqui mesmo nesse evento no outro dia, acho que foi na segunda-feira, um engenheiro de segurança pede o PPP para a empresa, o PPP que entregam para ele tem a medição de ruído com um decibelímetro. Para que um PPP com decibelímetro serve para quem? São décadas com esse tipo de informação. São décadas, décadas. Desde 2003 você não pode fazer a medição de ruído no PPP com decibelímetro, porque em 2003 que é alterado o regulamento da Previdência Social e o limite de tolerância do ruído passou a ser 85 dBA NEM. Esse NEM só existe na NHO 01, que diz para chegar ao NEM você tem que fazer uma dosimetria de ruído. Então, a partir de 2003, você vê um PPP com decibelímetro, mas não é um PPP circulando no mercado com isso. Não é um trabalhador que hoje tem em mãos ou que vai ter quando solicitar e vai bater lá no balcão do INSS. Como é que o INSS vai conceder aposentadoria especial? O cara chega com PPP com decibelímetro. Como uma medição de ruído com decibelímetro depois de 2003? Qual a legalidade para o INSS conceder aposentadoria especial se o valor que está nesse PPP não tem nada a ver com o valor previsto na lei? Vai estar lá, 95 decibéis com decibelímetro. Como é que o INSS pode conceder essa aposentadoria especial? Não pode. Isso é só um. Eu estou falando aqui o que me discutiu há 2 dias atrás. 2 dias atrás. Hoje é quarta. É o terceiro dia seguido que eu venho tratar desse tema. Há 2 dias atrás alguém virou e falou isso. Um engenheiro de segurança aqui virou e falou: É, eu estou na justiça, tive para a justiça do trabalho, aí tem perícia, aí tem um perito na empresa, para chegar num valor, para chegar numa perícia qualquer, para o juiz de trabalho mandar a empresa alterar o PPP. Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Quantas pessoas foram expostas a ruído e todos os PPPs que saíram ali, pelo menos naquele período, não servem para nada. Rodrigo, mas então por que se não pode ser decibelímetro desde 2003, por que tanta empresa faz isso? Porque não teve a fiscalização, isso não lhe incomodou. O cara que fez lá atrás com decibelímetro, ele estava fazendo o que era mais barato, ele não tinha dinheiro, não queria investir no dosímetro. O cara, a consultoria, a empresa não quis liberar dinheiro para o Sérgio comprar um dosímetro. Aí o Sérgio tem que contratar nem decibelímetro. Os equipamentos. Ah, então vamos contratar no mercado aí só a medição. Aí na cidade do cara, você tem o consultor que comprou o dosímetro lá em 2003. Você tem outros que têm decibelímetro. Adivinha quem cobra mais barato? O pessoal do decibelímetro. Não teve que meter a mão no bolso e comprar o dosímetro. Aí abre essa concorrência. A empresa assim, não. São três preços, é sempre mais barato. Como é que esses
lá na diretoria diz assim: Ana, pelo amor de Deus, pessoal de compras, diretor, meu gerente, meu patrão amado, a gente não pode comprar essa medição de ruído em que essa consultoria, esse higienista vai fazer com decibelímetro, porque isso coloca em risco a nossa empresa, o seu bolso, o caixa da empresa. Porque isso é ilegal. Aí o patrão vai dizer assim: peraí, eu tenho essa empresa aqui, era do meu pai, eu fundei essa empresa há 20 anos atrás, sempre foi com decibelímetro. Você quer agora que eu gaste mais dinheiro? Eu já tenho que fazer um negócio que é burocracia, não tem nada a ver comigo, eu não vou me aposentar, eu não estou exposto a ruído. Isso é obrigação para o peão se aposentar, para o peão se relacionar com o INSS. Você está querendo que eu contrate serviços mais caros, dizendo que não vai, que é ilegal. Sendo que sempre foi assim. Agora o governo mudou. Por que o governo então não paga? Por que o governo então não vai fazer medição com dosímetro? Com certeza, vários engenheiros ouviram isso. E outra coisa, se eu contratar essa que você está dizendo que é ilegal, qual o risco eu corro? Ah, você pode ser multado. Já viu alguma empresa ser multada por isso? Tem um caso aí? Então, o risco é baixíssimo. Vou fazer com o decibelímetro. É por isso que mais de 90% das aposentadorias especiais são concedidas na justiça. Aí, na justiça, se consegue uma perícia, se faz uma dosimetria, já é feita também de qualquer maneira, porque nem o perito vai passar um turno todo, definir quais são os ciclos, tudo aquilo que a NK Zero manda fazer também não faz. Então, o governo, que tinha expectativa de aposentar esse nosso amigo engenheiro com 35 anos, 40 anos de contribuição, agora descobre que vai ter que aposentá-lo com 25. A medição atual da perícia é o que tem e não reflete a realidade. A gente não sabe se para menos ou para mais, porque a perícia não vai ser feita corretamente. Então você não tem, não arrecadou adicional, não guardou o dinheiro para aposentar esse trabalhador. É inesperado. Nunca houve informação na Previdência Social que o trabalhador ia se aposentar antecipadamente. Para quem serve está servindo o PPP? Para quem está servindo o seu LTCAT? O pior é que imagina esse engenheiro lá na empresa desse nosso amigo, que há 2 dias atrás ele falou aqui que estava um processo judicial, só faltava sair o resultado da perícia, está gravado, você pode voltar 2 aulas atrás, você vai ver que não fui eu que disse. Mas a gente sabe que é a realidade. Processo assim todo dia. Quem está no SEMES todo dia vê perícia na empresa. Vulnerabilidade, periculosidade e aposentadoria especial. Imagina um engenheiro que autorizou ou que fez a medição do ruído nessa empresa, desse nosso amigo, com decibelímetro. Você acha que. E aí deu tudo certo. E ele voltou no ano seguinte, ganhou de novo a concorrência. Ele não ganhou só nessa, não, ele ganhou na empresa do lado, na outra, na outra. E um dia, e ele ganha dinheiro. E ele, inclusive, ele tem funcionários. O carro dele é um carro do ano, um carro bom, um carro caro, porque ele está ganhando dinheiro com consultoria como higienista, fazendo medição de ruído com decibelímetro depois da 1003. E um dia chamam ele, vamos fazer uma live? Venha dar uma aula aqui no curso de pós-graduação. Venha dar uma palestra para os técnicos de segurança aqui no Senai. E já que você trabalha com higiene ocupacional, com medições, porque inclusive você fez lá na minha empresa, e eu sei que você tem muita proeminência no mercado, você é respeitado em nossa cidade. Você atende as maiores empresas da cidade. Você atende a multinacional. Você atende aquela empresa que tem 10.000 trabalhadores. Como você não tem sucesso, você ganha tão bem, olha a sua roupa, olha a sua caneta de ouro, seu relógio caríssimo. Olha onde está o seu escritório de consultoria de SST com aquele capacete bem bonito lá no logotipo da sua empresa. Você acha que esse cara, quando ele chegou lá na palestra para o técnico de segurança, lá na aulinha para os futuros engenheiros de segurança do trabalho, lá quando ele foi treinar os estagiários de TST, os estagiários de engenharia, porque ele treina, porque parte do que ele faz, do trabalho dele que ele vende, é feito para o estagiário, vocês sabem disso. Ele nem bota os pés na empresa. O papel dele é vender contrato. Você sabe que é assim o mercado.
Se não for na cidade dele, ele contrata alguém, alguém local e nem bota. E o cara vai fazer as medições e as análises com os formulários próprios. Como é que é? Você tem aonde as suas unidades? Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador. Eu estou em São Paulo. Uma empresa só, nós teremos no mínimo 6 profissionais ou empresas fazendo avaliação dessa empresa. Cada uma com a sua metodologia própria, com os seus conhecimentos próprios. Se eu estiver mentindo, pode me dizer. Pode me dizer. Não, o formulário que vai ser usado nas 6 unidades vai ser esse cara igual a concorrência? Não! A metodologia, o passo a passo? Não! É esse cara que fez esse PPP desse nosso amigo com decibelímetro, foi chamado para dar uma palestra, foi chamado para dar uma aula. Ele treina os profissionais. Você acha que ele fala o quê? Se eu faço com decibelímetro e deu certo, eu vou falar que alguém tem que comprar dosímetro? E eu que estou chegando agora, fui aluno desse cara. Como técnico de segurança, futuro técnico, futuro engenheiro. Eu fui fazer estágio na consultoria dele. Eu me inspirei nele. Você acha que eu comprei 12 Aposentadoria especial é isso. A falta de fiscalização. Problema dá todo santo dia, mas está dando entre INSS e trabalhador. Não está dando para a empresa. E aí, o mercado vai falando, começa a falar várias coisas sem pé nem cabeça, absurdas, ilegais, não servem para nada. Essa medição do ruído com decibelímetro serviu para quê? Para melhor nem ter o PPP. Se está obrigando esse trabalhador a entrar na justiça para ter uma medição correta, é um papel que está lá com decibelímetro, não vale para nada, nada, nada versus nada. Era melhor nem ter contratado a medição. Mas ele saiu por aí afirmando. Estava tudo certo. Inclusive, ele é especialista em autoridade, você me respeita. Ai de quem for lá dizer pra ele, cara, você não entende nada de aposentadoria especial. Se o LTCAT pode rasgar e jogar fora, ele não serve pra ninguém. Não vai ser usado pelo INSS, não vai ser usado pelo trabalhador, não serviu para o governo, não serviu para a sociedade e nem para a empresa. Ela gastou dinheiro à toa com esse seu decibelímetro aí que você pode tirar cola, que você mandou um estagiário TST fazer, que nem você foi lá fazer, que eu já vi isso acontecer muitas vezes. Isso é aposentadoria especial. E deu para ser assim durante décadas. Criaram um adicional lá no final da década de 90, acho que 98, se não me engano. Estamos em 2025 hoje. São 27 anos em que tá tudo bem. Os PVPs não servem para porcaria nenhuma. E os professores universitários e os higienistas faixa preta, que são membros lá, não sei da onde, nos Estados Unidos, não sei aonde, ensinando tudo errado. Criam suas interpretações de legislação, viram juristas, porque a hierarquia das leis. Eu adoro quando o cara vem justificar que é 5, fazer uma análise jurídica de lei. Mas você é jurista ou você é higienista? Só para entender. Eu adoro quando o profissional de SST vem falar, perito não pode usar súmula. Você, a súmula está errada. A decisão do STF é absurda. Você é jurista, agora você consegue até fazer análises. Nossa, olha que bonito. Não, mas eu estou discutindo do ponto de vista técnico. Mas como que é técnico? Você está falando de decisão judicial e eu não ia falar de adoecimento, de vírus, de bactéria, de perda auditiva. Técnica? Que técnica é essa? Técnica jurídica? Aí começa a se defender uma série de absurdos. O decibelímetro, o Q5, que a comprovação da aposentadoria especial é só o PPP baseado no LTCAT. Não, 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 o LTCAT é soberano. Uhum. Para quem? Esse conceito assim, tenho, isso eu nunca vou esquecer na vida. A primeira vez que eu lancei o curso de elaboração da LTCAT, gastei um dinheiro, divulguei, mas gastei uma grana maneira naquele momento. Na época, o WhatsApp tinha limitação de integrantes, que isso mudou, né? Acho que um ano e pouco, 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, sei lá. Depois da eleição do Lula, iam mudar antes, aí não mudou, esperou passar a eleição e tal.
Então, logo depois que o Lula foi eleito, que alterou a quantidade, essa questão da limitação dos grupos no WhatsApp. Na época tinha limitação, eu lembro que foram criados, na época, acho que 9 grupos, só para vir aqui numa live como essa. Lindo, maravilhoso. E eu nunca vou esquecer. É o pessoal curioso. Ô, PLTCAT, aposentado especial, vai ter um evento, vai falar, eu estou interessado, não sei o quê, e o grupo é aberto, o pessoal começa a falar. E aí alguém em algum momento fala, não, já sei, eu sou técnico de segurança. E aí eu não sei como é que chegou nisso, mas ele afirma que primeiro se faz LTCAT e depois se faz PGR e PCMSO. Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, não faça isso. O LTCAT ele só pode ser feito, é justo o contrário. O LTCAT examina o PGR e o PCMSO, que é um laudo das condições ambientais. E as condições ambientais estão nos documentos. Na verdade, o LTCAT deriva disso, do que você planejou no PGR, do que efetivamente aconteceu e da consequência na saúde do trabalhador. Qual é a condição do Rodrigo? Terrível, ele está ficando surdo. Qual a condição do Rodrigo? Está quase morrendo, não usa EPI. É lá, eu vejo qual EPI ele deveria usar, vejo a ficha de EPI, qual a condição do Rodrigo. É a consequência. Eu estou agora laudando, eu estou agora constatando. Meu PGR previu as ações. O meu PCMSO monitorou a saúde do trabalhador para ver se essas ações deram certo ou não deram. E agora eu vou então fazer um laudo para dizer: Estado brasileiro, governo brasileiro e INSS, esses trabalhadores aqui precisam de proteção previdenciária porque nós não fomos capazes de protegê-lo. Ou não precisa, porque nós protegemos corretamente. Para isso serve o laudo. Então ele não pode ser o primeiro, ele obrigatoriamente é o último para eu concluir. Porque uma coisa é você dizer que eu tenho uma concentração, que o nível de exposição é X, e que usando EPI ele cai para X menos Y. Outra coisa é isso ter acontecido. O laudo é para dizer se aconteceu. O laudo não é para prever que ele vai ter. O laudo é para dizer se aconteceu. No PGR eu digo GH1, agente tal, EPI a ser usado, tal. Isso aconteceu? É o laudo que nos conta. O que que aconteceu? O laudo é para isso. O laudo não fala de futuro. O laudo fala sempre de passado. Constata uma situação, qualquer tipo de laudo, qualquer tipo de laudo. Laudo contábil, laudo cadavérico, laudo balístico, nunca é. Eu nunca farei um laudo para projetar futuro. Eu sempre farei um laudo para passado, para constatar o que aconteceu. O PGR é de futuro. PGR é o que eu vou fazer. Ah, identifiquei tal situação fazendo isso, isso, isso. Quem usar a máquina terá que treinar. O treinamento será esse. O EPI será aquele. Eu colocarei um EPC e a manutenção será semestral. Está no PGR. Tá, você tem EPC, mas ele funcionou ou ficou 6 meses parado? O laudo que constata isso, a condição ambiental. Ora, em 2024, nos 6 primeiros meses, isso aqui não foi especial. A partir dos 6 últimos meses foi, porque não tinha EPC. O laudo é isso. É a constatação da realidade, mas da realidade passada. PGR projeta futuro. Não será nocivo porque colocamos um EPC. Agora vamos ver se foi ou se não foi. Agora eu tenho que dizer nesse período aqui que nunca pode ser o primeiro. E eu nunca vou esquecer. Quando eu falo protesto, pelo amor de Deus, imaginar que o LTK seria a primeira coisa a ser feita, primeiro documento, é inadmissível. E aí vem o engenheiro e diz: Eu tenho 20 e tantos anos, acho que ele falou 23, 24 anos como engenheiro e estou aprendendo. Eu nunca ouvi falar que o LTK tira depois. E eu sei que esse cidadão falou de boa fé. Por quê? Porque no INSS, a única coisa que importa é que você diga: Rodrigo, disposição é esse agente, minha disposição é esse, o EP a ser usado, em tese usado foi aquele. Acabou, sabe o EP. Então por que que eu vou fazer depois? Eu não vou verificar se o EPC funcionou o tempo todo, eu não verifico se o Rodrigo usou ou não o EPI. O meu PGR, no passado PRA, previa, projetava, programava
o EPI que o Rodrigo ia usar. E eu simplesmente fazia isso. Para ele ter caixa. E o INSS não questiona. Se eu tiver surdo, por exposição a ruído, surdez ocupacional, comprovada com audiometrias, comprovada por 5 laudos de médicos, comprovada em perícia judicial, entrei na justiça para ser indenizado, por exemplo, ou para que o INSS me concedesse o B94, na perda auditiva, comprovação por laudo judicial, laudo de médico, audiometria, eu posso ter a comprovação que for. E o meu PPP estiver dizendo que a minha exposição a ruído não constar de exposição a ruído, ou constar de exposição a ruído abaixo da minha tolerância, a INSS não me concede aposentadoria especial. Por quê? Porque eu não posso usar o laudo judicial, as audiometrias, os laudos médicos. O INSS só vê a informação. Agente, nível de exposição, se era especial, se não era colocado pela empresa. Aprendemos. Ganhamos dinheiro com isso. Formamos mais de uma geração de engenheiros de segurança, técnicos de segurança, que acreditam piamente que a LTCAT se resume a agente e uma exposição. Conclusão. O único problema é que faltou combinar com a Receita Federal. É o único problema. O único problema é entender que o X da questão, ainda que seja muito relevante o agente e o nível de exposição, o adoecimento do trabalhador, ou seja, a realidade, fala mais do que a sua medição. Você pode fazer a medição que você quiser. Ou eu tenho surdez ocupacional, não tenho, desculpa. Você pode fazer a medição que você quiser. Ou eu pedi o benefício para o INSS conseguir, ou não pedi. E agora, faz o quê? Como é que o Poder Judiciário vai negar o direito do Rodrigo se ele tem surdez? O INSS nega. O INSS não quer nem saber da surdez do Rodrigo, porque a comprovação da aposentadoria especial é feita pelo PPP com base no LTCAT. O LTCAT apenas informou o agente, nível de exposição e uma conclusão. Ignorou as audiometrias do Rodrigo. Porque nós não aprendemos a olhar as audiometrias no LTCAT. Porque a gente passou a gritar piamente a regra do INSS. Aí o INSS vai lá e diz esta normativa. É, a avaliação do ruído é a metodologia da Fundacentro e o limite está na NR15. De onde surgiu isso? Tá, o INSS está aplicando a lei, mas fora disso, onde é que você encontra isso? O INSS exigiu, ele fala o que ele quiser. Olha que bonito. Tá, mas o INSS tem poderes constitucionais? A Constituição diz que é o INSS que decide limite de tolerância, qual o agente? Não. Tá, tudo bem, então não é a Constituição, então é o Congresso Nacional, fez uma lei, está escrito na lei, o INSS definirá quais agentes? Não. Então por que que o INSS está dizendo isso? Porque quer, porque pode. O problema não é. Eu fico olhando assim, hoje, né? Eu pensei assim, mas hoje eu penso, a insanidade não é nem engenheiro dizer que é Q5 porque a normativa do INSS diz isso. A insanidade é o INSS dizer isso, sem base legal nenhuma e sem poderes legais para definir nada. Qual o poder legal do INSS para definir que o limite de tolerância é X ou Y para qualquer agente? Qual a base legal? Qual o poder legal que ele tem? Quem deu esse poder legal? Eu, o Rodrigo, sou cidadão brasileiro, tenho um direito constitucional. Está na Constituição, artigo 201. Se está na Constituição, tem que ser regulamentado uma lei complementar do Congresso Nacional. Então, para ser o INSS que diz que o limite de tolerância é NR5, o Congresso Nacional dá esse poder para o INSS. Eu não encontro a lei. E por que que ninguém está revoltado com isso? Porque favorece o empregador. Porque bate lá com aquela coisinha de não temos dinheiro para você fazer a medição correta, para você fazer SST, para você treinar corretamente. A NR diz que são 20 horas, você tem que brigar para pelo menos dar 4 horas. Porque o patrão diz assim, não tenho dinheiro, vamos comprar certificado no mercado. Para de frescura, o que importa é a produção. Você está aqui só para atrapalhar. Porque você entra na empresa e o cara que está lá no Sérgio está lá há 20 anos na empresa. Você vê que ele é um belo, um safado, leva dinheiro de consultoria, baba ovo do diretor,
tudo que ele faz é marketing para mostrar o Sérgio como sendo maravilhoso. Na real, você vê que só nega CAT, não analisa acidente. Todas as ações são ações que vão aparecer. O cara é marqueteiro. Você já deve ter passado por isso. Por isso ele está mentindo na empresa. Ai de você que chegue lá e bata de frente com ele. Ai de você. Seja consultor, seja engenheiro, funcionário, TST. Se você não entrar lá e não tiver o mesmo discurso que ele, que a culpa é do trabalhador, ele que é indisciplinado, ele que não usa EPI, ele que é um absurdo, ele fica brincando. Se você não tiver esse discurso, você não fica. Se você não apontar as incorreções técnicas, científicas, normativas, que são dentro daquele. Veja você, quem contrata a consultoria? Ele, com o amigo dele. Aí você vê o documento chegar na empresa, você vê que é absurdo. Vai denunciar para quem? Para quem você fala isso? Você fecha os olhos, você fica lá aquele LTCAS. Eu já vi multinacional LTCAS com o logotipo da outra. Rodrigo, por que que tem mais? Por que é absurdo LTCAS com o logotipo da outra? Não, isso não é absurdo, isso acontece. Foi um erro da consultoria que fez. Tem um padrão, um modelo, fez de uma, mudou e alguém lá não prestou atenção, não mudou o logotipo. Até aí, é um erro normal que acontece. O absurdo é esta empresa receber e estar com esse documento como sendo dela, assim, como está tudo normal. O que que isso significa? Que ela nem abriu. Porque se tivessem aberto esse documento, alguém teria visto, "Oh, a consultoria errou, pede para trocar o logotipo." O erro não é crucial, né? Ah, foi só um erro de logotipo, dá para entender. Empresa, né? Consultoria grande, faz LTCAs para várias empresas, tem um modelo próprio, né? Tá tudo padronizadinho, só mudando os dados. Não estou vendo nada demais nisso. O absurdo se torna surreal quando eu chego para fazer uma auditoria nessa empresa, peço os documentos e me é entregue este documento, que eu digo, então vocês nunca abriram isso aqui, então para que contrataram? O que está de errado ou certo aqui dentro? Você não quer nem saber. Não quer saber. Mas vamos tentar entender o processo de contratação da consultoria que faz? Veja que eu não estou criticando nem a consultoria, não, tá? Mas é um erro normal. Eu posso fazer isso, fazer um documento para você e já tem um modelo aqui, e sai com o nome de outra pessoa. Pô, desculpa, errei. Não mudei esse detalhe aqui, isso acontece. Mas se você receber, assinar e não tiver no seu nome, é o erro é seu. Você não pode ter um laudo, receber, contratar o serviço, você nem, na verdade, nem se usa, percebe? Sabe quando é que esse laudo vai ser CLT-CAT, que estava lá com o logotipo de outra empresa, vai ser usado? Quando o peão entrar na justiça, ou quando ele for demitido. Aí manda um menor aprendiz, um estagiário de TST ou um TST iniciante pegar esse laudo e transcrever para o PPP. Capacidade zero do menor aprendiz ou do estudante de técnico de segurança do trabalho de analisar a correção daquilo ali. Isso quando ainda é um profissional da área de SST preenchendo. Quando é como eu já vi em empresa que eu atendi. A empresa me contratou para dar curso de elaboração do LTCAD. Aí vem a menina e fala assim, Rodrigo, nessa empresa aqui, eu, eu sou temporária. Temporária? Beleza. Eu estou fazendo, fui contratado só para fazer PPPs. Porque a empresa já é antiga, né? Tem algumas décadas, etc. Muito problema. E pediram para dar uma ordem, né? Para arrumar a casa aqui, porque toda hora tem muito pedido, né? Empresa prestadora de serviço para chamar Petrobras. Aquele esquema lá de décadas, né? Que são as mesmas empresas. Mas a gente para a refinaria do Brasil todo, aquela historinha toda que a gente já conhece. E é aquele bagunção. Então, né? Eu sou profissional de DP, mas fui contratada para fazer os PPPs. Qual a capacidade que a Sena tem de pegar um documento de CST e ver assim, isso é um absurdo? Com o meu curso, aí ela depois vem relatar para mim. Você sabe o que é que eu estou encontrando aqui? Eu fico lá batendo na tecla, olha, é anexo 4.
Sempre foi regulamento da Previdência Social. Os agentes desde 64, é sempre regulamento da Previdência Social. Não é aleatório. Não, não, você tem que ver limite de tolerância pelo período. Ó, quando for cancerígeno benzeno, por exemplo, durante lá um período, esse período X a X, o regulamento dizia simples presença. Então, desculpa, tem que considerar simples presença. Mas em tal período já mudou, já permitiu a eliminação. Então, se não tinha contato, estava no ambiente, mas não tinha contato com o trabalhador, estava, por exemplo, isolado, no duto alguma coisa, já não coloca mais, não caracteriza. Estou explicando, né? Os conceitos técnicos, né? Da norma jurídica. É assim que se faz, é assim que se conclui, não sei o que, etc. Então, a gente só que está no anexo, antes de tal ano, o decreto era esse, o anexo é esse, você vai, né? Tem que fazer uma tabelinha para você ir acompanhando, somente você que você vai. Você não está trabalhando em aposentadoria especial para hoje, você está trabalhando em aposentadoria especial há um tempo, então você tem que ter os conceitos de forma muito clara. Qual a fonte, onde que eu vejo limite, tem que ir acompanhando passo a passo. Ela vira para mim e diz: aqui tem PPP com Veja. É Veja? É Veja de limpeza. Peraí, foi ano passado, não, final do ano passado. Peraí, vamos lá. A empresa que existe há décadas, me contrata no final de 2024 para dar curso sobre PPP, sobre aposentadoria especial, LTCAD, etc. E tem PPP com Veja. Esse cara que meteu o Veja lá nos documentos, no PPP, ele foi demitido? Rodrigo, quadro é assustador. Não, calma. Esse quadro é maravilhoso. O que eu conheço são alguns anos falando só de tributação de SST, e o maior valor de tributação é na aposentadoria especial, os maiores autos de infração são na aposentadoria especial, o assunto menos conhecido é a aposentadoria especial. Se você me conhece, Marcelo, sabe que eu não falo de outra coisa, só tributação no SST. E-social, FAP, aposentadoria especial. Eu não trato de outro assunto. Eu não ofereço curso para fazer PGR. Eu não trato de previdência. Como é que o trabalhador se aposenta? Regra de aposentadoria. Nada disso eu falo. Ah, mas não é aposentadoria especial? Não. Só empresa, receita, governo. Eu não trato nem de aposentadoria especial. A tributação da aposentadoria especial. Eu sempre falo, sou tributarista, não sou previdenciarista. A regra da idade mudou? Não sei. Tento não tratar disso. Eu foco totalmente nisso. E focando totalmente nisso. Acompanhando notícia, atendendo empresas, falando com consultor, falando com perito, falando com o pessoal de SERMIT, falando com o menor aprendiz dentro das empresas, o cara que faz o PPP, falando com a menina do BP que faz o PPP. Em vários lugares, fisicamente, inclusive, do país, acessando documentos de grandes empresas, dando aula para gestor de serviços, dando aula para gerente de serviços, dando aula para coordenador de serviços, para engenheiro, para perito, para mestre do trabalho. Eu estou há alguns anos só fazendo isso, eu digo para você com tranquilidade. Se você pegar aleatoriamente agora, sem engenheiro de segurança, aleatoriamente, colocar na minha frente, aleatoriamente nós teremos do cara que tem doutorado, que tem mestrado, o cara que está recém-formado, o cara que é higienista, o cara que é da BHO. Você sabe que vai ser uma mistura. Se pegarmos aleatoriamente engenheiros, vai ter o cara que é dono de consultoria, o cara que é perito da justiça. Eu estou dizendo para você aqui, ó, pode olhar bem para minha cara, eu estou afirmando isso. Dos 100 que você colocar, provavelmente os 100. Nenhum deles entende de aposentadoria especial. Se escapar, é um, porque toda regra tem exceção. Porque o mercado se convenceu que a regra está no INSS. Ainda que o INSS não analise de fato as condições especiais. O INSS é absurdo. Dos 100, provavelmente todos dirão que um bom LT Caixa é aquele que segue a IN 128. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E um LT Caixa que atenda aquilo não serve, não é um laudo. Não fala as condições ambientais. Não lauda, não constata o que realmente aconteceu. Mas provavelmente os 100 acreditarão
que um bom LTCAT segue as regras que estão expressamente escritas na IN 128. Tem que ter a data, tem que ter quem é o engenheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter a descrição disso, descrição daquilo. Quem dera que o laudo fosse só isso. Ah, não, tem que ver se o cara realmente recebeu ficha EPI. Não está na IN 128. Ah, não, tem que ver se aquilo que, aquela concentração da medição bate, porque você não está vendo percentual de trabalhadores adoecidos. Não está na IN 128. Se você ler a IN 128 e te disseram que é a regra do INSS, você nunca vai olhar as pessoas adoecendo. 30, 40% de perda auditiva na tua indústria, na indústria do teu cliente. Só que a instituição normativa do INSS ignora a perda auditiva. Vai lá lendo aí 128, quais são os requisitos do LTCAT? Que laudo é esse que fala sobre exposição a ruído, que ignora a pior consequência do ruído, que é a perda auditiva? Você está laudando o quê? Tá laudando é um laudo técnico das condições, mas ignora o resultado dessas condições. É o que está na IN 128. Por isso eu afirmo, provavelmente, os 100, eu teria que afirmar, desculpa, o LTCAT não serve para nada. Não vai servir para o trabalhador. Não vai servir para o APNSS. Não vai servir para a sociedade. Não vai servir para a empresa. O trabalhador não vai conseguir o direito dele correto. O INSS não examinará também, não tem interesse, a situação real da empresa. E se a fiscalização da Receita Federal bater na empresa, isso que você não vê que é a audiometria, isso que você não vê que é a data certa do exame, isso que você não vê que é a ficha EPI, não vai comprovar o que você botou no LTCAT. Por isso que você não tem de aposentadoria especial. E você pode ser o primeiro higienista BHO quanto você quiser. Mas LTCAT não é isso. LTCAT usa higiene ocupacional. Laudos de insalubridade, periculosidade e LTCAT são laudos normativos. Usa-se a técnica, mas são laudos de aplicação da norma. E não se observa a norma. Porque o INSS, de forma surreal, cria regras absurdas que prejudicam o trabalhador e ninguém fala. Ninguém fala. Por isso, o seu laudo não serve. E isso é muito bom para quem consegue entender isso. Porque o mundo mudou e inventaram um troço chamado internet. Toda a nossa vida foi para o mundo digital. Tudo. Eu não uso nem mais carteira. Olha que maravilha. É encostar o celular, é encostar o relógio. Olha que delícia. Eu nunca mais. Nossos filhos não sabem mais o que é uma agência bancária. Agência bancária? Existia isso? Fila de banco? Não, não no mundo atual. Documento em papel, fiscalização presencial, é cruzamento de dados, meu amigo e minha amiga. Essa porcaria toda, esse LTCAT, que não é LTCAT, não é laudo, que se baseia só numa medição pontual e ignora todos os dados, outros dados de realidade que estão dentro da empresa. Ignora afastamento, ignora a CAT, ignora adoecimento, ignora treinamento efetivo, ignora entrega efetiva de EPI, ignora a existência de EPC, ignora tudo. Ignora todos os processos judiciais que a empresa tem contra ela, porque ela não paga insalubridade para ninguém. Também na aposentadoria especial também não reconhece, porque se reconhecer aqui, tem que reconhecer lá a ordem do diretor. Ignora RH e DP que não sabe nem no software de folha alterar o código da tabela 2. Lá que porque você faz LTCAS, faz a 240 aqui. Mas não importa se você colocou aqui. O resultado final tem que estar lá na folha de pagamentos. Evento S1200. O RHDP nem mexe nisso. Não reconhece para ninguém, acabou e nem quem está lá não sabe nem mexer, não. Você tem que alterar. Eu que tenho que alterar, eu nunca alterei isso. Estou aqui desde que a empresa foi fundada. Estou aqui há 5 anos. Eu fui treinado no software. SST é lá com o SESMIT. Mas é você que coloca na folha. Não, não é não. Isso eu estou dizendo que coisas que eu encontrei dentro das empresas. Não é teoria, não. Quer dizer, então, que não importa que o LTK está sendo feito, não importa que estão botando S240, não importa nada. A tua folha não bate com o teu S2240? Então o BBB que está saindo não serve para nada.
Trabalhador que se lasca, o INSS se lasca, todo mundo se lasca. E o cara que estava fazendo a folha não faz com má fé, não, tá? Nunca deu problema para a empresa. Não se preocupe com isso, não. Não é que o cara sabe como fazer, né? Como alterar. Não, o caminho é esse. Clica aqui, aí clica naquele botão, aí digita isso, não sei o quê. Aí você escolhe o código aqui. Não, não é isso não, ele nem sabe. Ele não sabe que é ele. O cara que faz folha de pagamento não sabe que no final, aposentado especial, ele que dá a informação na folha. Todo mês. Não sabe que é ele, não sabe, por isso não sabe mesmo como fazer. Isso é maravilhoso. Quando eu entendi isso, eu falei, gente. Se o cara que faz a folha não sabe, se o cara que faz o LTCAT está acreditando que é regra de INSS, se o cara nunca não conhece regra de Receita Federal, isso tudo agora foi para dentro do e-social, para uma plataforma eletrônica, EPI que não bate. Por que podia não bater? Porque também quem faz LTCAT não quer nem saber, não vai ter problema. EPI que não bate, falta de exame, folha que não bate com a conclusão aqui das demonstrações ambientais, medição errada, é dozinho do cara faz decibelímetro, tudo isso estou falando aqui, e mais 200 coisas, está tudo lá no E-Social. Olha que delícia. Tudo estou falando. O cenário que eu estou descrevendo, essas milhares de ações, até de profissional de SST reclamando de PPP, está tudo lá no E-Social. Transformou em dados. E 100% dos empregadores foram obrigados a enviar. E aí? Os empregadores espernearam, brigaram daqui para lá, não pode, não quero. Bolsonaro fez medida provisória para acabar com o E-Social, criou um novo E-Social, tirou o que ia ter que ter os dados trabalhistas, tirou tudo isso, mas ficou o PPP. Todo mundo lembra disso aqui. Você sabe disso. O negócio era para começar. Essa cena social era para estar lá no final de 2018. Só se tornou obrigatório no primeiro ano do governo Lula. Porque o ministro da Previdência do governo Bolsonaro, finalzinho de 2022, pessoal, ó, acabou o governo, Bolsonaro está em Miami, agora é o Lula que vai pegar a faixa amanhã. Aí vão apaga a luz aí, que amanhã os caras lá do PT vão assumir. Falando, para a gente apagar a luz. O social, essa é a cena social, só será obrigatório, será um período sem multa, só vai ter multa lá em 2023. Vocês lembram disso também? Mas aí só que entrou. Adiou, período sem multa, ignorou. Você lembra a portaria do Ministério da Previdência do governo Bolsonaro lá, no finalzinho do governo Bolsonaro, que ignorava o cronograma do E-Social. Era obrigatório para o grupo um as grandes empresas, se não me engano, desde 2022. Ignorou. Não, 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 não vai ter multa. Isentou da multa. Mas isentou da multa, não isentou para sempre. Chegou um prazo que todo mundo está colocando. E aí, tá bom. Bom, 2023, tornou obrigatório. 100% das empresas. Todo mundo nesse cenário em que engenheiro não aprende o que é LTCAD. Todo mundo, empresa não dá importância para isso, muitas vezes não tem nem dinheiro. Pessoal de folha não sabe o que tem a ver com PPP. Bota um CBO, descrição de atividade é outra, é uma delícia. É assim, todos envolvidos nesse tal da aposentadoria especial, cada um sabe menos que o outro. É impressionante. É impressionante. Por isso que vai ter para justiça. Nesse cenário, pegar esse nível de conhecimento todo, regra trabalhista na aposentadoria especial, que é regra trabalhista, Rodrigo? O que é um ASO? Está no INSS. O que é um EPI? Está no INR6. Mas é isso que você coloca aqui no PPP. Coloca EPI e vai para fora. As regras trabalhistas, as regras previdenciárias, as regras tributárias, as próprias regras da plataforma de social, todas elas foram para dentro do social, com a assinatura digital da empresa. E aí, esse cenário que já dura algumas décadas, de baixíssima fiscalização e virou uma bagunça total e completa, o PPP com decibelímetro, o LTCAT que só faz, que não lauda nada, que ignora se tinha EPC ou não, que ignora que tem um monte de funcionário que nem exame está fazendo, aí não veio fazer,
Lá na enfermeira do trabalho, mas não, só aqui é terrível, menino. Mas, e ele quando eu trabalho lá, continua. Aí você vai lá no TST. Como é que aqui é essa questão de EPI? Ah, faça só aqui na mesa aqui, ó. 2.000 fichas de EPI. E como é que você faz aqui? Ah, bota aí nas caixas. A gente tenta organizar, mas não dá nem tempo. Aí você vai lá na Justiça, no site da Justiça. Joga o CPJ da empresa. Processo trabalhista. Aí começa a levantar um por um. Só não consegue ver o que está em sigilo, né? Mas o padrão é que o processo seja público. Salubridade. Perdeu por causa de GPI. Salubridade. Perdeu por causa de GPI. Periculosidade. Perdeu por causa de GPI. É. Alteração do PPP. Perdeu por causa de GPI. Aí você olha no primeiro. Aquela maçaroca, um monte de papel, o TST dizendo assim, eu não sei porque essa empresa não compra o software. Aqui o que precisa é sistema de gestão. Nós não temos sistema de gestão. Ué, mas aqui não é multinacional, não tem todas as ISOs. É para inglês, filho. Você acha que eu estou inventando isso? É o que eu conto no dia a dia. Mas olha que delícia. Essa falta de gestão de EPI, falta de gestão correta de exame médico, avaliações ambientais que não batem com a realidade, um monte de gente se aposentando, um monte de gente adoecendo, indo para o INSS por doenças ligadas aos agentes que a própria empresa reconhece, a folha que não bate. Todo mundo de olhos fechados e confiando no Senhor, não da pessoa social. Qual o passivo? Quanto está devendo? Saindo do mundo físico, todo errado, que nunca deu certo, milhares de processos, trabalhador pedindo alteração de PPP, pedindo aposentadoria especial, perícia, saíram disso. Pegaram exatamente isso, os mesmos profissionais, as mesmas consultorias que sempre fizeram besteira, o mesmo cara de DP que não entende nada de SST, que não sabe ler um LTCAT, ainda que ele que informática de FIP, o mesmo contador que não sabia que é ele que calculava o tributo, agora é automático, mas antes era ele que calculava, inclusive o adicional da aposentadoria especial, pegaram os mesmos profissionais, com os mesmos vícios, erros, é, incapacidades sobre o tema. Pegaram exatamente esses caras e jogaram para dentro da rede social. Você acha que isso é ruim ou é bom? Alguém pode, só para descansar, estou quase uma hora falando. Vocês acham que isso é ruim ou é bom? Qual a sua opinião? Quando você olha esse cenário absurdo que eu estou descrevendo e que você sabe que eu não estou inventando, você acha que isso é ruim ou bom? Qual a sua opinião? Me ajuda aí. Alguém pode me ajudar? Eu nunca tinha parado para fazer essa análise assim tão profunda que você fez, desses vários pontos, né? É, a gente vê, né, essa questão desses decretos, né? Ai, adia isso, adia aquilo, e isso, na verdade, é um ganha-tempo, né? Que as empresas acabam tendo para não realmente fazer o que precisa ser feito. E quem, no caso, mais acaba sendo penalizado no final de tudo são realmente as pessoas que precisam do benefício de verdade, né? E vai virando essa bola de neve. Aí o profissional, né, de SST que não tem essa visão, ele não consegue pegar por esse ângulo, ele acaba também cometendo erros e erros em cima de De boa erros. fé. De boa fé. É, Ele isso, erra, mas ele está fazendo isso, certo porque todo mundo quer assim. sim. E a gente fica enxugando gelo, né? Acaba enxugando, as assessorias enxugam gelo, quem é CLT ali, o engenheiro que está ali CLT, enxuga mais gelo ainda. E são poucas as empresas que realmente têm essa visão, né? Que o Mas judiciário para acaba. você, Liege, veja bem a pergunta. Bom, a gente entendeu já o cenário, porque a gente sabe que essa é a Sim. realidade. Quem está numa empresa sabe que está toda hora tendo problema de PPP, tem um bando de peão batendo na porta, está tendo perito lá para fazer perícia, porque os caras não estão na justiça. Já sabe disso.
Não é invenção minha. Isso é no Brasil todo, não interessa. Quem trabalha numa empresa um pouco maior e que existe há um pouco mais de tempo, tem plano de PPP, né? Sabe que não Sim, adianta. Sempre tem problema na aposentadoria especial. Isso não afeta muito a empresa, só botar alguém lá para acompanhar o perito e dane-se o mundo. Isso aí, beleza. A pergunta que eu faço é, mas a gente sabe que isso não está funcionando. Porque a gente vê as perícias, a gente vê as reclamações, a gente vê que não está legal. A responsabilidade de fiscalizar isso é a Receita Federal, que não fiscalizou. Tanto é que continua bagunça. Tanto é que a gente fala com os nossos colegas, engenheiro, técnico, profissionais das empresas, a gente nunca sofreu, os orçamentos sofreram. A pergunta que eu faço é, ao entender esse cenário e perceber que esse cenário de desacerto, de desconhecimento, de erros de boa-fé, de RH incapacitado, de RH fazer. A CAT, por exemplo, Eliege, ela está no PPP. Se a empresa sim, enviou o S2230 dizendo o Rodrigo teve afastamento acidentário, não tem que ter o evento da CAT? Se não sim, teve evento da CAT, o PPP do Rodrigo não está errado? Então você vê sim, que é na folha, é o S2230 que não tem CAT. Às vezes o serviço nem sabe que teve afastamento acidentário, porque o atestado é entregue no RH, aí o cara vai para a perícia, ele volta, aí vem o resultado que é acidentário, e o RH faz o S2230 e nada nem passa no SESMIT. Só que isso furou o PPP do cara, concorda comigo? sim. Nesse cenário em que os diversos envolvidos desconhecem, não sabem seu papel, erram, a pergunta que eu faço para o profissional de CST, você vê isso como bom ou como ruim? Como é que você encara isso? Para mim, Para o assim, profissional, são tá? Não é do, para empresa nem para trabalhador, não. sim, sim, sim. Para mim, eu vejo com dois ângulos, né? É, é uma oportunidade para a gente identificando isso, né? No caso, sendo profissional desse sistema, uma oportunidade para a gente colocar algumas melhorias dentro do processo, né? Isso indica, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa bem grande dentro de um aeroporto aqui do estado de São Paulo, e a gente via realmente essas questões, né? As CATs passavam pela gente por conta das investigações e acontecia às vezes do RH não ter informação. Nós tínhamos mais informação do que o próprio RH, né? E havia às vezes esses furos e a pessoa às vezes pedia lá a CAT e não tinha isso. Mas eu vejo que para a gente, como SST, é uma oportunidade de a gente alavancar melhorias, né, dentro do processo, identificar isso. É um erro de comunicação gravíssimo, né, entre empresas principalmente grandes, né? Tem as empresas menores, né, no caso aí de consultoria, para quem presta assessoria. Eu vejo que tem alguns donos de empresa que o contador, ele sabe das obrigatoriedades de mandar esse evento, tudo, isso aí acho que já está um pouco claro, né, para todo mundo. Mas, às vezes, isso não é explicado de uma forma clara para o, né, pro dono da empresa do que isso pode acarretar para ele. Ele não tem essa visão total do que aquilo pode acarretar para ele em termos fiscais, em termos Tá, perdas mas vamos voltar aqui, financeiras, mas vamos né? lá, me ajuda, Lied, para você. Como é que você vê isso para você? Te afetando positivamente, negativamente? Como é que você vê? Afetando tua carreira? Eu quero que você me diga do ponto de vista profissional. A aposentadoria Hum, especial é bagunção. Cada um faz o que quer, a sim, gente que manda, que não é, manda, a gente que não sabe o que fazer, diz que está certo, sabe que está errado, acha que é padrão deu, INSS não é. Tá, e aí? deu uma travada. Você está falando. Pode repetir a pergunta, essa última Posso? pergunta? Deu uma travadinha. Não, sem problema. Estou dizendo o seguinte: a gente já entendeu o cenário. Gente que não sabe, gente que acha que sabe, mas não sabe, gente que nem sabe que não sabe, e no final, esses PPPs todos estão furados. Seja por causa do RH, seja por causa do SESM, seja por causa do engenheiro. A gente está vendo isso aí no dia a dia de qualquer grande empresa, sem problema com PPP. E tá aí a gente vendo os dados da justiça de que mais de 90% das aposentadorias especiais só na justiça. Beleza. Para o Rodrigo, que é um técnico de segurança, para o Rodrigo, que é um engenheiro de segurança, para o Rodrigo, que é um médico do trabalho, como isso afeta? É bom? É ruim? Atrapalha? Como é que você encara como profissional? Como isso te afeta? Bom, para mim, no caso, eu acho que a nossa área ela fica muito exposta, né? Parece que a gente tem pessoas lá que as pessoas estão brincando de fazer segurança do trabalho, né? A grande maioria não tem
essa noção das informações básicas para poder aplicar isso e ajudar realmente o RH, ajudar o dono da empresa, ajudar a contabilidade, e a gente fica queimado dentro do mercado, porque a maioria dos profissionais acham que você faz um curso lá de 1 ano e meio de técnico, você faz uma engenharia e depois uma pós, e isso basta, e sendo que não, a gente sabe que tem muito mais coisa que a nossa área ela acaba impactando dentro das empresas, né? Como um todo, dentro do governo, dentro da sociedade como um todo. Eu te fiz essa pergunta, Eliette, porque eu vou colocar a minha opinião, tá? Quando eu vejo este Tá. cenário, eu tenho um cenário que afeta 100% dos trabalhadores brasileiros. Se é seletista, estou falando de Sim. PPP. Não tem ninguém. Ah, não interessa se é microempresa, interessa se é da padaria da esquina, não interessa se é da multinacional, se é da Petrobras, uma empresa do país, não interessa. Então eu tenho um problema que afeta muita gente, afeta todos os empregadores, 100% dos empregadores. Então estou falando de milhões de trabalhadores, milhões de empresas. Um cenário em que eu tenho pouquíssima gente que domina o tema. Porque a gente vê as pessoas falando besteira o tempo todo e vê, cada empresa que a gente passa, a gente vê que ninguém sabe nada. O problema está ali batendo na porta, o processo social, a perícia, a reclamação. Se eu tenho um problema, e, e também que o padrão de fiscalização necessariamente irá mudar. A incompetência, a incapacidade da Receita Federal de fiscalizar fisicamente, pedido para a empresa LTCAT, PGR, PCMSO, fez GPI, ela fez com poucas empresas ao longo do tempo. Mas agora ela vai fazer. Como o mundo mudou, foi tudo para o digital. SS também foi para o digital. Essa fiscalização será digital. E a gente sabe que digital vai tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil, tudo muito mais claro, tudo muito mais seguro. Então, esses erros todos serão facilmente identificados. É só programaçãozinha, leva algumas horas de programação e pega todos os PPPs que estão sem CAT, mas tem esse Windows 30, pega todos os PPPs que estão com o CA do EPI errado. É muito fácil. O digital permite isso. Se eu tenho um problema que afeta muita gente, quem tiver a solução para isso, no mínimo vai ganhar muito dinheiro. O que eu vejo é uma grande oportunidade. Você não tem, assim, quem conseguir chegar em qualquer empresa e dizer assim, peraí, eu vou levantar todos os dados de SSC na social e vou apontar cada erro dele. Você errou aqui, aqui o CA não bate, aqui não é decibelímetro, aqui você não tem a CAT, aqui não está batendo isso, aqui não está batendo, a regra aqui não é essa, aqui você não enviou esse exame, aqui você não enviou, sei lá, aqui esse trabalhador nem o S-240 tem, aqui você enviou a caracterização da aposentadoria especial no S-240, mas não está batendo com a Folha não informa a mesma coisa. Imagina se você puder, ter nas mãos. Imagina um profissional de SST que consegue entender esse cenário, conhece esses conceitos. Porque se eu estiver falando essa mesma aula para um contador, ele não vai entender. 99% do que eu falei aqui. Portanto, só o profissional de SST entende. Falei de CAT, falei de IAS, falei de IPC. Então, mas eu vejo assim, peraí, você é profissional de SST. Identificou o problema, a dor. Cara, você vai começar a bater na cabeça das empresas. Em algum momento, isso não é obrigatório. A Receita Federal tem até 5 anos. Nesse prazo de 5 anos, a partir de 2023, com certeza começam as notificações. Não tem jeito. Em algum momento isso vai estourar. Esse ano ainda, ano que vem, talvez leve 2 anos, mas não passa de 5 anos a partir de 2023. Não tem como. Peraí. Se eu estou falando de um universo que é 100% de trabalhadores, 100% de empregadores, pouquíssima gente qualificada. Falta ferramenta no mercado para diagnóstico, para levantar, puxar os dados que você enviou e cruzar. Olha, aqui fora não bate com isso. Aqui faltou enviar para esse trabalhador. Aqui era dosimetria, não precisa decibelímetro. Aqui o CADPI não bate. Imagina todos os erros que podem ter dentro do PPP. Cadê a ferramenta para fazer isso? Cadê o profissional que entende que é necessário fazer isso? Quem identificar isso, acabou de criar uma grande oportunidade. Vocês discordam de mim, não? Será que a minha visão está errada?
Gente, ninguém abre a boca, ninguém me ajuda. Só feio, gente. Claríssimo, é oportunidade mesmo, é isso mesmo. Tá escancarado. Terra de céu, quem tem olho é rei. Todo mundo tem que auditar seu SSN social. Todo mundo, da padaria da esquina multinacional. Não tem opção. Num cenário de total incerteza, porque o que nós vemos é aposentadoria especial é bagunção. Aposentadoria especial é PPP com decibelímetro, PPP com veja, exame não feito, CAT não emitida. É o cenário. É, Folha dizendo que não tem aposentadoria especial e aqui dizendo que o cara está exposto a benzeno. É o que a gente vê. Isso é o padrão no Brasil. Se a gente sabe disso, só está faltando o quê? Aprender o critério e ter uma ferramenta na mão para ir lá e passar. Ou você tem que auditar. Deixa eu auditar para você. Fazer o que a Receita Federal vai fazer. Deixa eu cruzar o S2240 com a Folha. Deixa eu cruzar o S2230 com a CAT. Deixa eu cruzar o código do agente com o código do DPI. O que a gente tem que ter é isso. Estou errado? Oferecer para a empresa o serviço que a Receita Federal, se ela fizer e encontrar os erros, custa milhões. Você oferecer esse serviço, eu faço antes da Receita por uma fração do preço. Eu vou cruzar seus dados. Eu vou apontar cada erro. Legislação trabalhista, previdenciária e tributária. Concorda, Liliette? Sim, auditoria documental. Não. Autoria de dados de SSN social. Não. Sim. Porque na sua empresa tem ASO que não foi enviado, Liliette. Na sua empresa tem caixa que deveria ter sido emitida e não foi, porque o S2230. Na sua empresa. Não tem jeito. Sim, o ano passado a gente fez um levantamento lá, tinha informação que não estava batendo. Já Toda tinha. empresa está com esse problema. Todas. E quem não audita só está acumulando erro. E olha a quantidade de dados que você tem que cruzar para você dizer isso aqui está certo. Porque tem a ver com folha, tem a ver com CAT, tem a ver com a avaliação ambiental. O PVP ele é formado por várias. São várias mãos compondo o PPP. Porque você não faz folha, mas tem aposentadoria especial na folha. Você Sim, não emite CAT, você não emite acima de 230, você não faz exame. Ah, não, quem faz exame é a clínica, ela que manda. Ela mandou tudo? O código que ela mandou está certo? Percebem o problema? Problema não. Problema para a empresa, oportunidade para quem entendeu isso. Amanhã, eu, há cerca de um mês e pouco atrás, eu abri a primeira turma em que eu dei uma resumida na elaboração do LTCAT, que é importante conhecer os conceitos, tem muito conceito equivocado, porque não vai dar para estar depois sem saber o que tinha que estar certo antes, e uma outra parte em que eu falo só da auditoria de SCC social, mas com uma diferença. Porque um dos alunos meus, ao longo desses anos, que eu dou aula de tributação, LTCAT, aposentadoria especial, etc., ele entendeu, acreditou na ideia e decidiu investir na elaboração, na criação de um software que ele consegue puxar esses dados, fazer o cruzamento, entregar na sua mão para você fazer a sua auditoria. Tá aqui, ó, os erros são esses. E calcula o passivo, a multa de cada coisa ali. Olha, essa empresa tem tal erro, tal erro, tal erro em tal lugar. A multa que é essa, a multa que é essa, a multa que é essa. E a partir daí é possível, como você disse que fez, Liege. Fizemos um levantamento. Essa ferramenta dele, ele não vende a ferramenta, tá? Você compra o serviço de diagnóstico. Ele vai dar o diagnóstico na tua mão, vai pegar todos os erros e o valor de cada multa. Para você saber, isso aqui eu posso terá, isso eu não posso, isso entrega na mão de Deus, isso aqui eu posso correr lá, isso aqui eu tenho que melhorar a minha gestão, aqui é problema com a minha clínica, aqui é problema com o meu RH, aqui é problema do fluxo de dados dentro da empresa. Dia 14 de julho, amanhã, o pessoal, amanhã, que é quinta-feira, o pessoal dessa primeira turma, a gente já passou pela etapa dos conceitos de LTCAT, amanhã já estamos entrando na etapa da ferramenta, da parte de diagnóstico. Nesse curso, o próprio aluno traz uma empresa, eu sempre sugiro, não faça o curso, você não vai ter a empresa, paga do seu bolso.
Ou se você for de uma empresa, convence a empresa a pagar, se você quiser trabalhar da tua empresa. Mas eu digo assim, é uma quantidade profissional tão grande, você saber como fazer o diagnóstico, ter a ferramenta, né, ter acesso à ferramenta, ter um modelo de apresentação, mesmo você ser CLT, tem muita empresa para fazer. Você tem contato com outros colegas, né? Você tem acesso ao meio para ser feito isso. Então, nessa primeira turma, cada um traz uma empresa, recebe diagnóstico. Eu sempre sugiro uma empresa pequena, para realmente para aprender mesmo. Eu auxilio como montar esse diagnóstico, como ler esse diagnóstico, como apresentar para a empresa. No dia 14, eu começo a segunda turma. Quem entendeu e tem interesse nesse cenário, o curso é resumido, vão ficar entre 9 e 12 aulas de 1 hora, segunda, terça e quarta. Inicialmente estava prevendo 9, mas aí hoje eu sei que talvez mais 11, 12 seja o ideal. Então, o curso é resumido, a intenção seria no máximo 3 semanas, porque o foco é limpar aí o entendimento de algumas coisas que a galera realmente não sabe. Está muito fixado em INSS, NC28, porque lá no diagnóstico, infelizmente, você pode ter que usar conceitos que não estão na IN128 e que divergem da IN128, mas que são multa, que geram multa. E que tem que ser diagnosticados. Por exemplo, essa questão da CAT. Geralmente não se diz que a CAT é PPP, da carta do PPP. Então, também gera multa do PPP. Além da multa da CAT em si, o PPP, você pode ter multa do PPP porque a CAT não está aí, está incompleta. E há a comprovação de que deveria ter uma CAT ali. Só para explicar. É o tipo de conceito que tem que ser aprendido. Não pode partir direto para o diagnóstico por isso. O pessoal acredita que não. A CAT do PPP é. Você provar por A mais B. Então, quem tiver interesse, amanhã vão abrir as inscrições da segunda turma desse curso que é elaboração do LTCAT, resumidinho, com auditoria dos dados de assistência social. Amanhã a gente começa as comunicações nos grupos, as informações, né, aqueles posts, aqueles dados, e eu estou à disposição de cada um para tirar dúvidas comigo. Vem, me chama no privado, me pergunta como é que funciona, como é que não funciona. Eu garanto, eu afirmo, terra de céu canteone rei, terá a possibilidade de vender este serviço, ter a possibilidade de dar um diagnóstico dentro de uma multinacional, dentro de uma grande empresa assim, eu vou economizar dinheiro na empresa. Porque antes que a pessoa está na cabeça, eu vou identificar cada erro para que seja feita a correção. Isso é diferencial. Para cada consultoria, para cada assessment, para quem está procurando um emprego, porque 100% das empresas estão com problema. Infelizmente, pouquíssimos profissionais conseguiram olhar a aposentadoria especial do ângulo que eu apresentei hoje. Se eu convido a você para dar salto mesmo profissional, para incorporar faturamento, para mudar de patamar, falando o que ninguém fala. Não é repetindo tudo que o mercado está dizendo, não, não, não. E dando solução real para as empresas. Está aqui, ó. Comecei erro, tua perda é essa, essa, essa. Acerta isso, isso, isso. Você economizou, a grana fica no seu bolso. Eu conto com você, espero. Se você tiver dúvidas, vem falar comigo. Está ocupado à noite, as aulas são gravadas e eu dou realmente ciência, que meu aluno sabe disso. Eu estou à disposição o tempo todo, todos os meus alunos. E esse curso é focado em resultado. E é para realmente mudar a trajetória profissional. Porque na hora que começar, já dá para fazer trabalho hoje, já tem muito profissional que sabe que o negócio está ruim, como a Liliette falou aqui ainda há pouco, ano passado fazendo levantamento. Já tem empresa fazendo levantamento, mas não tem a ferramenta ainda para fazer o levantamento completo. Então, empresas como a da Liliette fala assim, cara, eu tenho, dá para fazer assim, 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 assado, eu vou entregar isso, isso, isso. Isso é interessante. E quando começarem as notificações, vai ser barata voa. Quem pode corrigir, o que está certo, o que está errado na notificação. É, o cara do lado já foi notificado, eu quero saber quem pode, ver se eu também vou ser. E não, e vão ser poucos. Olha quantas pessoas estão me ouvindo aqui. Isso é bom. Para quem está aqui é ótimo. Para quem perdeu, é uma pena. Achou que não valia a pena vir aqui me ouvir. Ah, aquele cara é chato, aquele cara. Faz parte. Eu convido você, então, a partir de amanhã.
As suas inscrições, o curso começa dia 14, segunda-feira, às 8 horas da noite. Você tem esses dias. E amanhã e sexta-feira, como é tradicional em todo curso que eu lanço, desconto de 20%. Então, quem fizer a matrícula nos próximos 2 dias, já vai gastar um pouquinho menos, já sobra ali para poder, de repente, fazer uma pequena empresa da mãe, do pai, do amigo, do colega, e já ter todo esse material montadinho para aí sim recuperar toda a grana, fazendo diagnóstico nas grandes empresas, que são o cliente preferencial, quem vai pagar melhor. Combinado, pessoal? Ok, obrigada. Boa Eu que noite. agradeço, espero que tenha sido proveitoso para você, Liege. Obrigado, Obrigada. pessoal. Boa A gente se noite, encontra tchau. depois. Um abraço, Maurício. Tchau, tchau. Eronilson, espero você, hein? Não me enrola não, hein? Preciso de você nesse curso, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.